Fala galera, beleza? Então a gente vai para o nosso segundo vídeo de radiciação, com o pequeno problema de que hoje é dia 21 e eu ainda não postei a primeira parte do vídeo, por problema de edição, tá? Mas dá para fazer a segunda parte tranquilamente sem fazer a primeira, dá para você acompanhar a segunda aula sem acompanhar a primeira, porque apesar dos pesares, os vídeos são meio que independentes, tá? Você pode sentir dificuldade um pouquinho ali, um pequeno detalhe, mas dá para acompanhar o conteúdo tranquilamente. Esse vídeo fala das propriedades de radiciação e fala também da operação de racionalização de denominadores, que é bastante importante aí para o seu vestibular. Beleza? Então, tenha uma boa aula e vamos lá. Galera, então olha só. Primeira propriedade é essa propriedade que está aí na tela. Tá? Então vamos pegar como exemplo a raiz oitava de A elevado a 6. A propriedade é mais ou menos o seguinte. Se você tiver a raiz oitava de 8 elevado a 6, eu posso escrever 8 como sendo 4 vezes 2. E eu posso escrever o 6 como sendo 3 vezes 2. O que a gente está fazendo aqui é simplificando esse 2 que está no índice com esse 2 que está no expoente. Beleza? Então, olha só. Estamos simplificando 2 no índice com 2 no expoente. Então, o resultado da nossa conta vai ser raiz quarta de A elevado ao cubo. Agora, da onde que vem essa ideia de simplificar índice com expoente? Para você entender melhor. Lembra que a gente podia representar um expoente que fosse uma fração? Como sendo uma raiz, onde o n era o índice da raiz e o m era o expoente aqui, do nosso radicando. Então, galera, a ideia é mais ou menos a mesma. Tá? O que você vai fazer? Você vai pegar esse a, que está elevado a 6, dentro de uma raiz oitava, eu vou representar isso aqui como sendo uma fração. Então, isso aqui fica a elevado a 6 oitavos. 6 oitavos é uma fração que dá para simplificar. Dá para dividir o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador, por 2. 6 oitavos é a mesma coisa que 3 quartos. Então, a gente vai ter a elevado a 3 quartos, que é a mesma coisa que a raiz quarta de a elevado ao cubo. Ou seja, no fim das contas, eu estou simplificando, não estou fazendo esses dois passos para passar direto dessa conta para essa. Tudo bem? Então, essa nossa propriedade 1 nada mais é do que simplificar o índice com o expoente. Beleza? Então, eis aí a nossa propriedade 1. Então, galera, para a nossa segunda propriedade. O que diz a nossa segunda propriedade? Diz o que está aí na tela. Tá? Um produto, você pode escrever nesse produto como sendo duas raízes separadas. Beleza. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Exemplo numérico. Raiz quadrada de 4 vezes 9. Eu vou fazer todos os exemplos com raízes quadradas, porque a raiz quadrada é um pouco mais fácil de se entender, porque é o que a gente mais usa. Tá? Então, vamos lá. Dois caminhos. Primeiro, 4 vezes 9 é 36, certo? E se eu fizer a raiz quadrada de 36, o resultado é 6. Até aí, beleza. Outro caminho. Vou pegar a raiz de 4 vezes 9 e tirar separado a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e 2 vezes 3 vai dar 6. Perceba que tanto faz se eu multiplico dentro da raiz ou se eu faço a raiz primeiro e depois efetuo a multiplicação. Então, galera, nesse caso, não tem diferença na multiplicação se você efetuar a raiz antes ou depois de encontrar o produto. Tudo bem? Pessoas, só uma consideração. Tomem cuidado com o seguinte. A gente está falando isso para multiplicação, mas para soma não dá certo. Raiz quadrada, por exemplo, de 25 mais
25 não, 25 ficou um exemplo ruim. Deixa eu trocar ele aqui. Melhor. Vamos fazer assim, 16 mais 9. Isso não é a mesma coisa que a raiz quadrada de 16 mais a raiz quadrada de 9. Por que não? 16 mais 9 é 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. E se você fizer a raiz quadrada de 16 dá 4, e a raiz quadrada de 9 é 3. 4 mais 3 dá 7. 5 não é igual a 7, certo? Então, galera, toma cuidado que isso não vale para adição. Essa propriedade é feita para multiplicação, tudo bem? Isso não vale para adição. Galera, próximo exemplo, então, ou melhor, próxima propriedade. Nossa terceira propriedade, que é muito parecida com a segunda, só que em vez de trabalhar com multiplicação, está trabalhando com divisão, certo? Então, tirar a raiz quadrada do quociente e tirar a raiz quadrada de cada termo da divisão, a ordem não vai importar. Vejamos isso com um exemplo numérico. Raiz quadrada de 64 quartos. Galera, se você fizer essa divisão, você vai ter lá raiz quadrada de 64 quartos. Se você fizer a divisão 64 por 4, o resultado vai dar 16. E raiz quadrada de 16 é 4. Esse é um caminho. Outro caminho para fazer a conta é o seguinte. Raiz quadrada de 64 quartos é a mesma coisa que a raiz quadrada de 64 dividida pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 64 é 8. E 8 dividido por 2 vai dar 4. Beleza? Então, pessoas, essa é a nossa propriedade 3. Nada muito complicado. Só toma mais um cuidado. Onde vai estar esse cuidado? Tá? Na subtração isso não vale. Assim como não valia para adição. Veja bem, se você pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 25 menos 9, isso não vai ser a mesma coisa, de jeito nenhum, que a raiz quadrada de 25 menos a raiz quadrada de 9. Por que não? 25 menos 9 vai dar 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 9 é 3. 5 menos 3 dá 2. Então, 4 não é a mesma coisa que 2. Não dá certo essa propriedade com subtração. Com divisão dá certo, com multiplicação dá certo, com adição não dá certo, com subtração também não rola. Beleza? Então vamos lá. Galera, então nossa quarta propriedade, que diz o seguinte. A raiz de um número. Se você fizer essa raiz antes ou depois de efetuar a potência, a propriedade diz que o resultado é o mesmo. De novo, para entender isso, vamos para um exemplo. Dessa vez eu não peguei a raiz quadrada, tá? Eu peguei a raiz cúbica, só para a gente mudar um pouco. Raiz cúbica de 27 ao quadrado. Então, galera, eu vou fazer essa conta por dois caminhos. Primeiro caminho, raiz cúbica de 27 ao quadrado, eu vou efetuar primeiro a raiz cúbica de 27. Se você fizer a raiz cúbica de 27, o resultado é 3. Por quê? Porque 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. E 3 ao quadrado, né? Raiz cúbica de 27 ao quadrado. Raiz cúbica de 27 vai dar 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Esse é um caminho. Então a gente já sabe que a conta é 9. Vamos então para o nosso segundo caminho. Raiz cúbica de 27 ao quadrado. Então eu vou pegar antes dessa conta o 27 e elevar ao quadrado. 27 ao quadrado, pessoal, vai ser 729. E a raiz cúbica de 729 é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 vezes 9 vai dar 729. Beleza? Então é isso que diz a nossa propriedade número 4. Vamos agora para a quinta e última propriedade. A nossa quinta e última propriedade envolvendo raízes, então, diz o seguinte. Raiz de raiz, você multiplica os índices. Parece muito com aquela propriedade de que potência de potência você multiplica os expoentes. Então, olha só, povo. Exemplo.
raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Vou fazer essa conta por dois caminhos. Vou fazer de baixo para cima, de dentro para fora, tirando primeiro a raiz quadrada de 64, depois a raiz cúbica de 8. A gente sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 ao quadrado é 64, e a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vai dar 8. Beleza? E o que mais que a gente tem? Segundo caminho, aplicando a propriedade. Raiz cúbica, lembrando que quando não tem nada. Raiz cúbica da raiz quadrada de 64, multiplicando os índices, teremos a raiz sexta de 64. 64, se você fatorar, 64 dá para dividir por 2, que vai dar 32. 32 dividido por 2 vai dar 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Como a gente tem 6 vezes esse fator número 2, eu posso reescrever isso como 2 elevado a sexta. Então, 64 é 2 elevado a 6. E raiz sexta de 2 elevado a sexta, claro, é 2. Certo? Então, tanto faz o caminho que você, tanto faz o caminho que você escolhe, o resultado é o mesmo. Então, a gente pode aplicar a propriedade que raiz de raiz a gente multiplica os índices. Ou você efetua a de dentro, depois a de fora. Isso depende do seu contexto, depende do exercício, depende do caminho que você está fazendo, depende de um monte de coisa. Então, aí, galera, um resumo para vocês. Sim, uma tabelinha, tá? Com as nossas 5 propriedades que a gente viu hoje. É só um detalhe aqui na terceira, né? Eu acabei não falando. Estou considerando b de b diferente de zero, porque o b não pode ser zero por um simples motivo de que a gente não tem uma fração com denominador zero. Tudo bem? Então, tá aí um resuminho das nossas 5 propriedades. Agora, a gente olha só. Nosso primeiro caso, veremos 3 casos, tá? De racionalização de denominadores. E o primeiro caso é se A sobre raiz quadrada de B. Então, primeiro, o que é racionalização de denominador? O que é racionalizar um denominador? É simples. É só você tirar a raiz do denominador. Seja essa raiz quadrada, seja essa raiz cúbica, seja essa raiz envolvida numa soma, numa subtração, seja o que for. Tá? A única coisa que você vai fazer é tirar a raiz de baixo. Ponto. Então, vamos lá, pessoal. Exemplo. Eu quero racionalizar a fração 5 sobre raiz de 2. Como que eu faço isso? Então, a gente tem a conta aqui 5 raiz de 2. Eu preciso fazer uma operação matemática que tire essa raiz da parte de baixo sem alterar o valor da fração. Como que eu faço isso? Galera, olha só. Que tipo de operação você pode fazer numa fração para que não ocorra alteração no valor dela? Olha só. Imagina que eu tenho aqui a fração 2/3, uma fração bem simples. Se você multiplicar o numerador e o denominador por 2, por exemplo, você vai ter a fração 4/6. Se você multiplicar isso daqui por 4, em cima e embaixo, você teria a fração 16 sobre 24. Se você pegasse a fração 16 sobre 24 e dividisse em cima e embaixo por 2, você ia fazer a fração, como resultado, você ia ter a fração 8/12. Todas essas frações são equivalentes. O que significa dizer que essas frações são equivalentes? Significa dizer que elas têm o mesmo valor numérico. Quer dizer que elas representam exatamente a mesma quantidade. Tá. E daí? E daí que é o seguinte. Para tirar essa raiz daqui de baixo, então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo ou dividir em cima e embaixo por algum número. No caso, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2. E por que eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2? Pelo seguinte, 5 raiz de 2 na parte de cima, né?
E na parte de baixo, a gente tem que raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar a raiz de 2 ao quadrado, que é raiz de 4, certo? Lembrando que quando não tem nada, o índice aqui é 2. Mas olha só que interessante. 2 no índice, 2 no expoente. Simplificando essa conta, eu vou ter 5 raiz de 2 sobre 2. Ótimo. Então quer dizer que saiu a minha raiz do denominador. Esta fração está racionalizada. Então a gente tem aí 5 raiz de 2 sobre 2. E agora você pode perguntar, professor, por que essa frescura de ficar tirando raiz de denominador? Por que eu não posso deixar essa porcaria dessa raiz aí embaixo? Pelo simples motivo de que, porque sim, tá? Não tem problema nenhum você deixar a raiz na parte de baixo. Entretanto, a maior parte dos livros e de vestibulares e seja lá o que for, eles acham mais formal, acham mais bonito, eles acham necessário que você deixe a raiz, a fração racionalizada, que você deixe a fração sem a raiz no denominador. Mas se você parar para pensar um pouquinho assim, no que é uma fração, talvez tirar a raiz do denominador te faça um pouco de sentido. Dá uma olhada aí na fração que a gente fez. 5 raiz de 2 sobre 2. Quer dizer que eu estou pegando 5 unidades de algo ou alguma coisa que tem um tamanho 5 unidades e estou dividindo em raiz de 2 partes. Tem sentido lógico dividir alguma coisa em raiz de 2 partes? Aí você pode pensar, tá, tudo bem, mas também não tem sentido pegar 5 raiz de 2. O que é 5 raiz de 2? Eu não tenho esse número assim, eu não consigo ter esse número com exatidão, porque o raiz de 2 é um número irracional. Mas geometricamente você consegue. Eu consigo representar geometricamente essa fração 5 raiz de 2 sobre 2. Como eu posso fazer isso? Vamos pensar num triângulo. Um triângulo retângulo, isósceles, lados 1 e 1, catetos 1 e 1. Se você fizer o teorema de Pitágoras, você vai chegar no seguinte resultado. Raiz de 2, como a hipotenusa. A ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado igual a 2, e o a vale raiz de 2. Certo? Se você pegar um triângulo com lados 5 vezes maiores, um triângulo semelhante, você vai ter aí, no caso, olha que beleza, um triângulo retângulo, catetos 5 e 5, hipotenusa 5 raiz de 2. E dá uma olhadinha nesse triângulo, pessoal. Mesmo triângulo, tá? Vou pegar aqui os pontos A, B e C. Esse triângulo é retângulo em B, e os lados aqui a gente já tem a medida 5 e 5 e 5 raiz de 2. Se eu pegar o ponto médio do segmento AC, que é o ponto médio da hipotenusa, cada pedaço daqui vale 5 raiz de 2 sobre 2. Então, geometricamente, eu consigo representar essa fração. Mas eu, sinceramente, não consigo pensar em algo com esse jeitão daqui. Então, você pode pensar, talvez, que deixar o denominador com um número inteiro, com um número natural, ele indique uma fração que foi dividida em um determinado número de partes, que tem um sentido lógico um pouco melhor do que você pegar o 5 sobre raiz de 2, por exemplo. Beleza? Dá uma justificativa que vai saciar a sua vontade de não fazer essa racionalização. Mas fica aí como curiosidade. Galera, então vamos para o nosso segundo caso. Ah, mas qual que é a diferença do primeiro para o segundo? Está quase igual. A diferença é que o nosso denominador ali tem uma raiz que não necessariamente tem o índice 2. Pode ser o índice 3, 4, 5, 6. Então, nosso segundo caso é a raiz enésima de b elevado a n. Então, vamos lá, pessoal. Como exemplo, eu vou ter 2 sobre a raiz quinta de 9. Beleza, como que a gente faz isso, então? A gente sabe que 9 é 3 ao quadrado, certo? Então, aqui 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, já que 9 é 3 ao quadrado,
eu tenho a raiz quinta de 3 ao quadrado. Aí você fala, tá, se for seguir a linha do outro exercício, é só multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 9, ou pela raiz quinta de 3 ao quadrado, que acaba no problema. Só que não vai dar certo. Porque multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. E 2 mais 2 dá 4. Então, como que eu faço para tirar isso daqui? Pessoal, olha só. Aqui eu tenho 2. Se o meu expoente fosse 5, eu podia tirar esse meu 3 da raiz quinta. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho o expoente 2. Para 5, faltam 3. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz quinta de 3 elevado a 3, porque essa multiplicação vai ter como resultado 3 elevado a 5. E já que eu multipliquei em cima, né, vou multiplicar embaixo, aliás, já que eu multipliquei embaixo, perdão, vou multiplicar em cima também, pela raiz quinta de 3 ao cubo. Então, galera, olha só o que a gente vai ter. A gente tem aqui, então, 2 vezes a raiz quinta de 3 ao cubo, dividido por 5 vezes a raiz quinta de 3 elevado a 5. Agora, se você fizer essa conta, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27. Então, a gente vai ter 2 raiz quinta de 27. E essa fração aqui simplificada, ou melhor, essa raiz aqui simplificada, vai dar 3. Então, o resultado da nossa conta é 2 raiz quinta de 27 sobre 3. Então, o que temos como resultado? Que 2 raiz quinta de 9 é a mesma coisa que 2 sobre raiz quinta de 9, é o mesmo que 2 raiz quinta de 27 sobre 3. Beleza? Galera, da onde que veio, então, esse número 3 que a gente está pegando aqui? Você pode pensar o seguinte, se você não quiser ficar pensando toda hora, falta quanto daqui para chegar lá? Falta quanto daqui para chegar lá? Falta quanto daqui para chegar lá? Você pode pensar o seguinte, direto, 3 elevado a 5 menos 2. Certo? Você vai multiplicar em cima e embaixo por 3 elevado a 5 menos 2. Lembrando que os índices da raiz aqui no caso são 5. Então, galera, um jeito simples de você fazer isso é fazer a subtração, diferença entre o 5, que é o índice, e o 2, que é o expoente. A diferença entre o 5 e o 2, entre o índice e o expoente, me dá o expoente da minha raiz que eu preciso fazer a multiplicação. Deu para entender? Então, o que a gente tem aqui nessa montoeira de letras? A elevado a m, A sobre, né? Raiz enésima de b elevado a m. Tá. Você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz enésima de b, e o expoente desse b vai ser a diferença entre n e m, que é o índice e o expoente da minha raiz original. Beleza? Então é assim que a gente faz a racionalização de denominadores. Tudo bem? Você pode me perguntar sobre esse caso. E se o m for maior do que o n? Vai ter negativo? Não. O que a gente faz nesse caso? Imagina o exemplo. 3, ou melhor, 1 sobre a raiz cúbica de 2 elevado à quinta. Como que a gente faz isso? 1 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 5. Simplifica. Sempre que o meu índice for menor do que o meu expoente, eu posso simplificar. E como que eu faço fazer para simplificar? Simples. Você vai pegar o 5
e dividir por 3. Isso aqui vai dar 1 e resto 2. Esse é o expoente de quem fica para fora. E esse é o expoente de quem fica para dentro. Então, a gente vai ter o seguinte, que esse raiz cúbica de 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 2 elevado a 1, e quem está fora, vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é o expoente de quem está dentro. Expoente, tá? Não é esse 2 da base, é o 2 expoente que a gente está falando. Beleza, pessoal? Mas não entendi direito como é que funciona isso. Só você pensar também o seguinte, ó. 5 não é 3 mais 2? Então você pode pensar que raiz cúbica de 2 elevado a 5 é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 3 mais 2. E lembrando das propriedades de potência, se isso é uma soma, isso veio de uma multiplicação. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Fazendo aquela nossa propriedade, se eu não me engano, eu acho que foi a primeira que a gente viu, na segunda que a gente viu hoje. Raiz cúbica de 2 ao cubo e raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 ao cubo é 2. E a raiz cúbica de 2 ao quadrado, infelizmente, não temos valor exato. Certo? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Fechou? Então, beleza. Como que a gente resolve aquele exemplo, então? Então, a gente vai ter lá 1 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 5. Opa! Tá certo. 2 elevado a 5, desculpem. Então, a gente vai ter aqui a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí você racionaliza normal. Mas tem um 2 aqui fora. Mano. Além desse 2 aqui dentro, beleza? Tem esse 2 aqui fora. O que você vai fazer com ele? Nada, tá? Você vai deixar ele. Então, veja bem. O que a gente faz? Aqui eu tenho 2 para 3, falta 1. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz cúbica de 2 elevado a 1. Vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 elevado a 1. Então, a gente vai ter como resultado, na parte de cima, raiz cúbica de 2 elevado a 1, raiz cúbica de 2 elevado a 1, e na parte de baixo, 2 raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Não é que legal? Dá para simplificar, e tirando esse 1 daqui do expoente, né? A gente vai ter como resultado final da conta raiz cúbica de 2 sobre 2 vezes 2. Temos então o seguinte, que 1 sobre a raiz cúbica de 2 elevado a 5 vai ser igual, isso aqui é um 5, tá? É um 5 meio feio. Raiz cúbica de 2 elevado a quinta, isso vai ser igual a raiz cúbica de 2 sobre 4. E acaba aí. Beleza? Tranquilos? Fechou. Vamos então para o nosso último caso. Nosso último caso, quando a gente tem uma operação de adição ou subtração no denominador. A adição e subtração, galera, vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, eu só vou fazer o caso que tem uma subtração embaixo, porque o caso da adição é exatamente o mesmo. Então, olha só, pessoas. Para entender melhor esse caso, dá uma lembrada no que a gente viu lá de produtos notáveis, faz um tempinho já. Especificamente desse caso, a mais b vezes a menos b é igual a quadrado menos b quadrado. Então, nosso primeiro exemplo, eu quero fatorar a expressão 2 sobre 12 menos raiz de 5.
E aqui eu vou colocar algumas variações que os alunos fazem que geralmente não dá certo. Quer dizer, não geralmente, né? Nunca dá certo. Então vamos lá. Então, pessoas, primeiro exemplo do que não se fazer nesse caso. Ah, olha só, eu tenho 2 sobre 12 menos raiz de 5. Basta eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5. Se eu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5, acaba a minha conta. Não, claro que não. Por que não dá certo? Pelo seguinte, galera, olha só. Se a gente fizer a distributiva, né, multiplicar aqui também, na parte de cima a gente tem 2 raiz de 5. Até tudo bem. Parte de cima não tem problema nenhum, tem raiz. Na parte de baixo a gente vai ter 12 raiz de 5 menos raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25, que é 5. Ah, beleza, você sumiu com a raiz do 5, mas você colocou uma raiz no 12. O que adiantou? Não adiantou nada. Então isso daqui não resolve o teu problema. Vamos então para uma segunda maneira que os alunos fazem, muito comum também. Se naquele caso de raiz quadrada eu podia fazer em cima e embaixo por raiz de 2, por exemplo, se eu tivesse 2 sobre raiz de 3, não era só multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3 e acabava a conta? Logo, eu posso fazer em cima e embaixo por 12 menos raiz de 5, que a conta também sobe. Galera, veja bem. Um caso muito comum. Chove aluno fazendo isso. 2 sobre 12 menos raiz de 5. Ah, vou multiplicar em cima e embaixo por 12 menos raiz de 5. Não dá certo. Ah, mas por que não dá certo? 12 menos raiz de 5 vezes 12 menos raiz de 5 é a mesma coisa que 12 menos raiz de 5 ao quadrado, que não é a mesma coisa que 12 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Dá uma olhada lá no nosso vídeo de produtos notáveis e veja o porquê não é. Mas imagina que eu nem vou me atentar nisso. Tá? Não vou me atentar nessa parte aqui. Vou até apagar isso daqui e vou fazer só distributiva. Então, vou apagar essa parte toda, tá? E vou aplicar a distributiva para vocês verem de fato que não dá certo. Tá? Então, 12 vezes 12 dá 144. 12 vezes menos raiz de 5, menos 12 raiz de 5. Menos raiz de 5 vezes 12, menos 12 raiz de 5. E menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5, mais raiz de 25. Isso dividido por 2 vezes 12, ou melhor, isso na parte de cima teremos denominador 2 vezes 12 vai dar 24, e 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5. E olha a conta que a gente tem. Na parte de cima, 24 menos 2 raiz de 5, e na parte de baixo, teremos 144 menos 24 raiz de 5, mais 5. Mesmo que dê para juntar esses dois caras, essa raiz aqui não some. E aí o que a gente pode concluir? Que não dá certo fazer essa conta também, porque fazer essa conta por 12 menos raiz de 5, a gente não tira a raiz da parte de baixo. Então essa nossa conta aqui também não dá certo. Então, se a gente tem aqui esse a mais b vezes a menos b igual a quadrado menos b quadrado, a gente vai usar esse produto notável para a gente fazer as contas. Beleza? Vamos ver como é que fica? Galera, tem aqui a conta 2 sobre 12 menos raiz de 5. O que a gente faz? A gente pode multiplicar em cima e embaixo por 12 mais 2 raiz de 5. Lembrando que a mais b vezes a menos b é igual a quadrado menos b ao quadrado. Então, o que a gente vai ter, pessoal? Se eu fizer essa multiplicação por essa, aqui na parte de baixo, eu vou ter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo.
12 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Galera, 12 ao quadrado vai dar 144, tá? E raiz de 5 ao quadrado vai dar 5. E o resultado na nossa conta aqui, no caso, vai 24 mais 2 raiz de 5 sobre 139. Beleza? Tranquilos?